ele participa de uma pesquisa que está mudando a vida dos diabéticos. Eu vou conversar com o endocrinologista Carlos Eduardo Barra Cury. O Alex, toda vez, ele cada vez mais está tentando puxar a cadeira para eu cair no chão. Porque eu já pedi para ele empurrar a cadeira, né? Mas não adianta, ele agora faz assim, desculpa, seu João. Desculpa, senhor. Passa por essa centésima vez, passa, tudo bem. Obrigado. Depois passa lá no camarim que eu tenho uns projetos de outros empregos para você. Inclusive um deles como maquinista, jogando carvão no fogo. Desculpa. Que nada. Carlos Eduardo Barra Cury, mesmo, Barra? Isso não é endereço na internet. Já aconteceu de alguém escrever o Barra mesmo quando eu digo o nome. Em estabelecimento comercial já aconteceu. Já aconteceu. E eu não acredito que a pessoa faz isso, mas acontece. Não acontece. É como o Alex, eu não acredito nas coisas que ele faz aqui comigo. Se bem que eu já posso tomar um segundinho para mostrar o flagrante que foi dado no Alex, na minha sala? Cadê? Tá no ponto aí, por acaso, Vini? Ah, olha aí. Não, quem resolve isso sou eu, querido. Vou te arranjar 2 blocos de entrevista. Eu falo pro gordo e fim de papo. O que eu falar pro gordo é lei. Pode contar. 2 blocos. Tá certo. Um abraço. Cadê o gelo? Desculpa. Tô falando com as paredes, caralho. Rápido, hein? Tá vendo que eu tenho que aguentar aqui? Enfim. Você está participando, é um assunto que eu acho que interessa muita gente, não só no Brasil, no mundo, né? E muita gente que se preocupa, muita gente que não percebe que está tendo, né? Porque às vezes não se examina na hora certa. Eu acho que é um papo aqui de utilidade pública. Eu até antes perguntei se tinha alguém que sofria de diabetes na plateia e algumas pessoas levantaram o braço. Você participa de uma pesquisa que está mudando a vida dos diabéticos. Em que sentido exatamente? Como é a pesquisa? O João, é assim, é uma pesquisa voltada para o diabetes tipo 1. Perdão, a tipo 1 é aquela que a pessoa tem já em criança. Isso, é assim, para todo mundo entender, são 2 tipos básicos. Tipo 1 é em crianças e jovens magros e que normalmente não tem história na família. E esse diabetes tipo 1 é aquele que o pessoal tem jovem, conhece algum coleguinha que aplicava injeção. Que anda com a injeção. Anda. E tem que tomar pro resto da vida. Várias vezes ao dia, pro resto da vida. É uma doença que, até o surgimento da insulina, que foi em 1922, uma dupla de canadenses, o paciente tem uma clínica na Harvard, que é a primeira clínica do mundo. Ela foi fundada em 1898. 1898. Então, o fundador da clínica, o Elliot, ele dava medalhas para pessoas que completavam 3 anos de vida. Do nascimento aos 3 anos? Não, com a doença. A doença não necessariamente vem ao nascimento, vai vir numa idade jovem. A tipo 1 se manifesta geralmente em que idade? Olha, ela pega numa faixa, ela pode acometer qualquer idade, mas é mais em criança e jovem. Tá bom, desculpa a minha insistência, mas criança com que idade? 5, 6, 7, 8 anos. E aí manifestou, tinha 3 anos de vida. Isso, aí ele dava medalha para quem conseguia durar, porque ele fazia coisas assim, intuitivas. Olha, beba muito líquido, coma menos, coisas desse tipo. Corte açúcar. A gente hoje... Massas. Felizmente hoje, Jô, o diabetes, a gente vai falar da pesquisa, mas é bom deixar bem claro. O diabético hoje consegue controlar a glicose hoje, em 2010, com qualidade de vida. Isso é com muito gosto que a gente gosta de deixar claro. Os aparelhinhos de medir glicose, hoje é um furinho pequeno, uma gotinha mínima de sangue, sai o resultado em 5 segundos.
As canetas de aplicação de insulina são canetas que, sem brincadeira, você aplica, não é papo de médico, É tipo não. o EpiPen, né? Que, Sim, né? Você não sente mesmo, não é conversa de médico. E, assim, a gente fica muito satisfeito de poder dar aos pacientes. Hoje tem esquemas de insulinização que a gente passa para o paciente, que ele tem uma certa flexibilidade alimentar. Sim, claro. Mas você é diabético, não, né? Não, não sou. Tenho muitos familiares, tenho muitos conhecidos, como todos têm. Eu também tenho muito. Eu, apesar de gordo, etc. e tal, a minha taxa de glicose, que eu controlo tudo, todo ano, né? Sempre ótima. Mas é claro que, como todo mundo, como você falou, todo mundo tem amigos que tem tipo 1 ou tipo 2, que é uma que se manifesta depois, né? Tipo 2 é aquele, para completar a comparação, é o do adulto que tem obesidade abdominal. Não necessariamente obeso, obesão. É o que eu já falei disso. Basta a aqui, barriguinha. o maçã, o gordo maçã. Obesidade do tipo maçã. E Existe tipo, essa categoria? Existe. Essa classificação. Isso né? é científico. É. E ele vem num pacote. Diabetes tipo 2, Pressão gota, alta. pressão alta, gordura no fígado, triglicérides alto, apneia do sono, tudo isso associado. Esse é o tipo 2, é 95% dos casos. É o caso que, se eu não me engano, é o caso que é mais indicado para cirurgia de redução do estômago, A cirurgia né? de redução do estômago, ela é uma das alternativas para esse diabetes tipo 2. Ele atua muito bem. Eu conheço uma moça em Nova York que era gorda, bem gorda. Ela fez a cirurgia e ela era diabética e a diabetes desapareceu. Quer dizer, não imediatamente, mas em 6 meses, ou muito rapidamente, a taxa dela foi para a normalidade. Ela não precisou nem mais tomar insulina. Isso pode acontecer ou acontece sempre? Acontece na maioria. É impressionante. Por vários motivos. Primeiro, pela perda do peso. É claro. Primeiro, e segundo, porque a cirurgia... Hoje existem alguns tipos. Mas elas mexem no intestino e hoje a medicina já sabe que o intestino envia um sinal ao pâncreas, estimulando ele a produzir insulina. Engraçado. Quando a gente come, o alimento, quando passa no intestino, parece que ele manda um sinal para o pâncreas. Olha, começa a produzir que lá vai comida. Hoje a gente já sabe que existem hormônios chamados incretinas, de incrementar a produção de insulina. Como tem uns que provocam um apetite voraz. Sim. Né? Tipo, sei lá, a grelina. Sim, manda o intestino, mensagem. o estômago são órgãos endócrinos também. Produzem hormônios. Carlos, você está falando de coisas práticas, né? Tanto diabetes tipo 1 ou tipo 2 que podem se utilizar desses recursos. Mas já existe alguma perspectiva de se colocar um órgão produzindo insulina, sei lá, um pâncreas, alguma coisa que substitua e que faça insulina? Existem estudos nesse sentido? Hoje a gente está tudo evoluindo bem rápido, por isso que eu te disse da qualidade de vida em 2010. Nós estamos para ter aparelhos que medem glicose sem furar o dedo, tipo aquele oxímetro que tem nas UTIs. Sei. A insulina oral, insulina inalada e... Inalada? Como bombinha de asa. Sei. Agora, isso está tudo para sair agora, está no forno. E isso para um paciente diabético, você não sabe o quanto que o olho dele brilha. Até que ponto esse tipo de tecnologia vai ser acessível a toda a população? Porque eu sempre penso na população carente, né? Que parece que está vendo uma coisa de ficção científica. Em relação a SUS e a tudo isso, como é que vai ser? Eu acho que tudo do SUS tem que ter padronizações. Então, no início, você tem que ter casos específicos. E à medida que uma droga, um medicamento é lançado, há uma redução do preço gradual, isso passa a ficar mais fácil para todo mundo. Mas hoje, só desculpe interromper, mas o governo hoje facilita muito a vida do diabético. O estado de São Paulo, especialmente, tem uma facilidade muito grande. As fitas, muitas vezes, em muitas cidades, são gratuitas, o paciente ganha. As insulinas também. O próprio ministro da Saúde atual me parece um homem muito preocupado, muito cuidadoso em relação a que a população tem um acesso bem abrangente às coisas. Só que é um país
imenso e deve ser uma luta de minuto a minuto com as coisas, né? Eu não sei quem vai pagar essa conta. Porque a gente tem hoje uma expectativa média. A pesquisa feita no Brasil em 80 mostrou que a gente tinha, nos adultos, 7,6% de diabéticos. Em Ribeirão Preto foi a segunda grande pesquisa, 12,1%. Loucura. Nos Estados Unidos, no ano passado, acima dos 60 anos, 60% tinha alguma alteração da glicose. E hoje, se você for ver, nós estamos vivendo muito. A expectativa de vida 73, pela última da média. que saiu. Média, claro. E hoje os meninos estão ficando diabéticos tipo 2, novos. Eu me assustava quando atendi um diabético tipo 2 de 40, estou me assustando com 30. Hoje eu tenho pacientes de 20 anos. Já tem tipo 2? Tipo 2. A pesquisa com células-tronco, que eu acho que é uma das suas especialidades. Sim. Pode levar a uma cura da diabetes? Ou do diabetes, não sei, afinal. Dá ou do. Tanto faz. Desde que você não tenha. Mas aí? Mas o diabetes, nossa pesquisa é para diabetes tipo 1. Aquele da insulina, do jovem. Sim. Então, o que a gente faz? O diabetes tipo 1, Jô, é considerado uma doença autoimune. O que é isso? O sistema imunológico, que é feito para proteger a gente... Ataca. Começa a auto-atacar. A medicina até hoje não sabe por que o indivíduo X desenvolve e o outro não. A medicina não sabe. Então, o que a gente faz? A gente desliga esse sistema imunológico como se fosse um computador. Desliga com quimioterapia. E liga de novo com as células-tronco do próprio paciente. Então, esse fenômeno de desligar e ligar tem um nome que todo mundo conhece que chama reset imunológico. Dá um boot no cara. Dá um boot. Religa. E o nosso centro, na USP, em Ribeirão Preto, já tinha um grande know-how. O professor Júlio Voltarelli conseguiu juntar um grupo muito grande que já tratava outras doenças autoimunes. Sim. Como lúpus, como artrite reumatoide, esclerose múltipla. Tem uma terrível, que é o fogo selvagem, que eu não sei qual é o nome. Me falhou aqui agora. Pênfigo. Que acontece muito, se não me engano, na região de Franca, eu não sei. É o pênfigo. Por que essas coisas são localizadas? Não se sabe. Agora, eu vou abrir perguntas aqui para a plateia, se alguém tiver curiosidade. Mas antes eu quero perguntar o seguinte. Duas coisas que apavoram em relação a diabetes. Problema nos pés, ou feridas que abrem no pé de um diabético, que ele não trata, ou às vezes perde o pé ou a perna. E também a visão, a vista, né? Quando a diabetes severa começa a atacar a vista, como é que é? Eu vi uma entrevista sua sobre amputações. É verdade. E, assim, não é... Muitos pensam assim, olha, quando a glicose está 400, 500, começa a dar esses sintomas. Não precisa. O diabetes, se você tiver acima do normal, vamos dizer, todo mundo em jejum de 8 horas não passa de 100. Isso. Se passar de 126 é diabetes para cima. Se você ficar 10 anos ou 5 anos com a glicose de 160, 170, você não tem sintoma, não dói, não sangra. Diabetes é uma doença silenciosa. E aí você vai descobrir o diabetes quando tem uma ferida no pé que não cicatriza. E a visão, e a vista? Então, o diabetes é a principal causa de cegueira no mundo. É a principal... No Brasil, também. Junto com o glaucoma, né? E também a pessoa não se dá conta. Não se dá conta. No caso de amputações, o trauma é a principal causa de amputação no mundo. Mas as não traumáticas de membros inferiores é o diabetes. Porque o diabético, muitas vezes, ele não tem sensibilidade adequada no pé. É um paciente que anda de chinelo 1 quilômetro e só descobre 1 quilômetro que o chinelo ficou para trás. Mas é terrível. Agora, a gente começou, eu perguntei sobre transplante, você falou, aí o assunto foi virando e eu não teve a resposta. Como é que está em relação a transplante? Nós temos hoje, só do transplante de célula-tronco, o nosso grupo hoje é pioneiro no mundo. É com muita satisfação que eu te digo isso. É uma pesquisa brasileira, sabe, na USP, em Ribeirão Preto, e que foi o primeiro transplante de célula-tronco em seres humanos para diabetes é nosso. E deu certo? Hoje nós temos pacientes há mais de 6 anos sem levar uma picada. Curados.
A gente não usa o termo cura, não. Tudo bem. Porque dieta e exercício, sei lá. eles continuam fazendo uma dieta saudável. O exercício é importantíssimo. Sim, isso é tratamento. O pessoal acha que não é. Não, é assim, ele continua tratando. Dieta adequada e exercício. E está no livro, Jô, o paciente que não aplica insulina morre. E eu nunca pensei na minha vida, enquanto médico, que eu fosse conseguir tirar a insulina de alguém. E você pegar um paciente que está aí 4 anos, 5 anos, mede o aparelhinho lá das 90. Isso eu já tenho história para contar para o resto da vida. Outra coisa que eu sempre acho curiosa é como muda a taxa do controle da diabetes, né? Quer dizer, através de um exame de sangue. Já foi que era ok até 120, eu acho. 140. Já até foi até 140. 140, né? Hoje em dia, 100 ali está batendo no limite. 90 a 100, né? E qual é o critério? Deve ser através de observação em vários pacientes, né? É assim. Eles pegam quanto, eles acompanham a glicose de um grupo de indivíduos e vê o que acontece com esses indivíduos ao longo prazo. Certo. E o corte de 126 foi de uma população americana que eles viram que a partir de em torno disso, a longo prazo, eles tinham mais retinopatia diabética. Também o controle com o oftalmologista também acusa quando está havendo algum problema. Sim, né? Sim, por isso todo diabético tem que ir ao oftalmologista todo ano. Cá para nós. E todo mundo tem que ir ao oftalmologista todo ano. Claro. E até um alerta bom para todo mundo que está vendo, uma utilidade pública, você disse. Não esperem sintomas. Todo mundo pergunta, mas como é que eu vou fazer então para quem está em casa ouvindo a gente? Todo mundo tem uma noção. A diabetes é urinar muito, beber água demais e perder peso inexplicado. Mas, gente, tem que ir no médico. Pessoas têm que medir glicose no check-up. Porque a gente, estou cansado de pegar, e o homem, principalmente, o masculino, ele não vai ao médico. E quando eu estou cansado de atender homens, numa faixa de 40, 50 anos, que você chega lá, cai tudo de paraquedas. Numa hora só, gota, diabetes, colesterol, triglicerídeos, tanto é que o Ministério da Saúde hoje foca a saúde no homem. Tem gente que diz que não vou fazer exame porque pode descobrir alguma coisa. Mas o propósito do exame é ver se tem, não é para descobrir, não é quem vai inventar alguma coisa, né? Tem alguém na plateia que queira fazer alguma pergunta para o Dr. Carlos Eduardo? Pode perguntar, o microfone está aí. Por que é que hoje a maioria das pesquisas são feitas baseadas em cima das células-tronco? Olha, é um campo muito interessante você estudar célula-tronco. É uma nova abertura de janela, eu acho. Muitas coisas que se falam sobre células-tronco são meramente mitos. Outras são fortes perspectivas, outras não têm nada a ver. A gente está podendo participar, esse estudo nosso com célula-tronco, em Ribeirão, hoje nós temos 2 linhas de pesquisa com célula-tronco em diabetes, que é uma grande perspectiva, nós estamos podendo participar disso. E o Brasil hoje, é com muito orgulho que a gente diz que o Brasil colocou um tijolinho nesse rol, que é a terapia celular. Então, num país que a gente sabe que a pesquisa é pouco estimulada, a gente tem que fazer pesquisa, atender consultório, bater escanteio, cabecear, tudo ao mesmo tempo. Mas é assim, e o Brasil está dando a sua colaboração. E por aí vai. Bom, doutor, eu quero agradecer demais a sua presença, a maneira claríssima e simpática com que você expõe esse assunto. Dr. Carlos Eduardo Cury. Muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho. Daqui a pouco a gente volta.